As pessoas mais produtivas do mundo, elas não dependem de disciplina e força de vontade para poder manter o foco. Elas descobriram atalhos para poder hackear o próprio cérebro e alcançar um nível sobre-humano de produtividade. Eu vou compartilhar agora com você os 10 hacks que vão te deixar muito mais focado, mesmo se você for uma pessoa naturalmente dispersa como eu sou. Olha, eu comando 3 empresas ao mesmo tempo, gravo vídeo toda semana e eu ainda consigo ter tempo para minha vida pessoal. E não é porque eu sou um robô, porque eu, sei lá, nasci disciplinado. Na verdade, eu sempre fui aquele cara que me distraía fácil, que começava 1000 coisas ao mesmo tempo e não terminava nenhuma. O que mudou foi que eu parei de lutar contra o meu cérebro e comecei a usar ele a meu favor. E você pode começar a usar esses hacks hoje mesmo para poder parar de brigar com sua mente e transformar ela na sua maior arma. Então, dito isso, esses são os 10 hacks para você poder desbloquear um foco insano. Começando pelo hack número 1, cria uma lista do que você não vai fazer. E aqui vai minha filosofia. Foco é um filtro, não é um músculo. Então, assim, para de tentar forçar a concentração na marra, na força. Decide primeiro o que você vai filtrar para poder não fazer, para que as suas decisões elas fiquem mais rápidas. Se toda nova oportunidade que aparece na sua vida, você precisar parar, pensar, analisar, gastar energia mental para poder decidir se vale a pena ou não, isso vai te drenar completamente. Para mim, um novo sim para uma coisa é um não para o seu sonho. E um não é um sim para os seus objetivos. Ó, presta atenção. Se você observar as pessoas mais bem-sucedidas, você vai perceber que sucesso é um processo de subtração, não de adição. Você não faz muito mais coisa para poder vencer, você faz menos. Só que você diz não para as coisas certas. E quando as pessoas me perguntam o que eu fiz para ter 3 empresas rodando, para ter essa vida que eu tenho, a resposta real é o que eu não faço. Eu não fico aí rolando o feed do Instagram infinito. Eu não fico assistindo série toda hora. Eu não fico aceitando reunião que me pedem e eu não quero fazer. Eu não respondo mensagem na hora que chega. Na verdade, a maioria das mensagens do meu WhatsApp eu nem respondo. Então o que vai na minha lista do que não fazer? Primeiro, tarefas de baixo valor. Qualquer coisa que eu possa pagar alguém para poder fazer ou usar uma ferramenta para resolver, eu não faço. Segundo, maus hábitos e vícios. Aquele hábito de ficar apertando soneca 15 vezes antes de levantar, aquele costume de ficar olhando pro celular a cada 2 minutos, isso tem que ir embora. Terceiro, são os vampiros de energia. Quando eu interajo com alguém, essa pessoa, ou ela vai me dar energia, ou ela vai roubar minha energia. As que vão roubar, eu vou me afastar assim, sem dó nem piedade. E aí o que nos leva ao hack número 2, cria gatilhos de foco. A maioria das pessoas fica esperando inspiração para trabalhar ou torce para magicamente entrar na zona de concentração. Eu criei uma estrutura para ela me colocar em estado de flow, de forma intencional e não aleatória. Estado de flow, que é aquela concentração máxima, não é sorte, é alguma coisa que é desenhada. Então, quando você está nele, você não pensa em ir no banheiro, você não se preocupa com o que os outros pensam de você, você não questiona se seu trabalho tá bom ou ruim. Quando eu estou em estado de flow, eu produzo o melhor trabalho possível. E a forma como eu entro rápido nesse estado é através de gatilhos de foco. Então, primeira coisa, localização. A cadeira onde que eu sento é uma cadeira confortável, inclusive, a cadeira de trabalho, o lugar que eu escrevo meus roteiros, por exemplo, de vídeo, o lugar onde eu vou planejar as minhas metas, isso tudo são gatilhos, tá? O lugar é a primeira coisa. Meu cérebro ele já vai associar aquele espaço de trabalho com um trabalho profundo, de fato. Por exemplo, é por isso que eu não gosto muito de trabalhar no home office, porque aqui no escritório eu já estou num ambiente que é só para trabalho. Não quer dizer que você não possa fazer isso no home office, mas tem um espaço separado para você poder trabalhar. Segunda coisa, som. Quando eu preciso focar, eu preciso de música tocando. Eu coloco meus fones aqui com cancelamento de ruído e são geralmente ali aquelas playlists sem letra, né? Ou então sons binaurais que eles ajudam de fato na concentração. E nessa que é muito importante você investir num fone de cancelamento de ruído, porque aí você não precisa ficar sendo distraído pelo barulho externo. E terceira, você ter rotinas. Quando você olha para atletas de elite, por exemplo, e eu quero que você pense aqui, como você, mesmo que for uma pessoa que vai empreender, não vai ser um atleta, você pense como um atleta, porque o jeito que o atleta de alta performance pensa é o jeito que deveria pensar um empreendedor de alta performance também. Então, o atleta, ele tem ritual de visualização, de aquecimento, uma estrutura para o dia, para a semana, para o mês, é planilha de treino, é um ritmo de sucesso. E aí, um erro muito comum é a galera achar que rotina é uma coisa chata, só que na rotina real é liberdade, porque quando você vive no modo aleatório, você vira um escravo dos seus próprios impulsos. E aí, consequentemente, você não consegue alcançar seu objetivo, você fica preso num teto de resultado, não tem nada de liberdade nisso. E isso nos leva ao hack, então, de número 3. Começar no modo difícil. Isso aqui é contra-intuitivo. Muita gente vai tentar começar pelo fácil. É melhor começar com algo mais simples. Melhor ver se vai pegar tração primeiro. Só que se ao invés disso, você atacasse de frente, assim, você fosse com tudo, começasse literalmente no modo mais difícil. Se você faz tudo aquilo que é fácil primeiro, é como você começar a sua refeição pela sobremesa. Tá entendendo? Até pode ser gostoso, sei lá, te encher, só que não vai te dar a nutrição que você precisa. E você vai ficar cheio demais para comer a comida de verdade. Então, para mim, a gente começa pela tarefa mais difícil, não pela tarefa mais fácil. De certa forma, a tarefa mais difícil é parar de escolher a tarefa mais fácil, tá entendendo? Então, para calibrar e realmente conquistar seu foco, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você vai escolher a única coisa. Qual que é aquela única tarefa que se você fizer primeiro, assim que você acordar ou sentar na sua mesa, vai te preparar para vencer o dia. Aquela que vai construir confiança e te fazer tracionar. Aquele primeiro dominó que se você acertar, todos os outros vão cair. E depois disso, você precisa criar blocos de trabalho profundo. Para mim, é logo de manhã. Então, assim, experimenta fazer as coisas mais importantes do seu dia com a paz da manhã, sem ninguém te incomodando. O foco, ele vai vir naturalmente, porque não tem
tem ninguém nem pra te interromper às vezes. Até porque é o momento que você tá menos cansado, inclusive. O período da manhã é quando eu crio, é quando eu penso estrategicamente, é quando eu faço o trabalho que realmente importa. E tudo isso acontece antes de olhar pro WhatsApp, antes de olhar redes sociais ou qualquer outra coisa. Eu não consigo te explicar como a energia é afetada pelas coisas que eu consumo. Ó, e um ponto muito importante. As coisas que você consome, elas afetam muito sua energia. Então, se você acidentalmente cair num post aleatório, assim, você vê algo negativo, você pode ficar com aquela sensação ruim o dia todo. Enquanto podia ser o exato momento que você poderia estar criando, desenhando algo legal, mas você acabou ficando preso naquele estado mental. Não faz sentido isso. Eu, por exemplo, eu geralmente separo blocos de 2, 3 horas pela manhã, que é quando eu mais consigo produzir. Eu me afasto de qualquer coisa que possa tirar minha energia. E aí a gente vai pro hack de número 4. Seja uma pessoa difícil de acessar, seja inacessível. Ó, eu mesmo, via de regra, eu me faço um cara extremamente difícil de ser acessado. Meu celular não tem notificação nenhuma, não toca ligação. Toca ligação da minha esposa, enfim, do meu sócio, pessoas que trabalham comigo, realmente que podem precisar de me acessar. Todo mundo tem essa necessidade de ser acessível. Pô, isso é absurdamente nocivo. Mesmo alguém que disse que ia falar com você urgente, na maioria das vezes não é realmente urgente se for parar pra pensar. Porque hoje em dia todo mundo pode te mandar um WhatsApp e se você ver agora ou daqui a 2 horas, não vai mudar muita coisa em 99% dos casos. O problema é que muita gente facilita demais ser interrompido. Por exemplo, meu celular não tem notificação de WhatsApp. Nada, nada. E aí se você é aquela pessoa que tem um monte de notificação pipocando, telefone tocando, caixa de entrada explodindo, sua caixa de entrada não é nada mais do que uma lista pública de prioridades de outras pessoas em cima do seu tempo. Pessoas que podem acessar o seu tempo e roubar seu tempo. Minha filosofia é, seja fácil de encontrar na internet, mas difícil de acessar pessoalmente. E aí, para isso funcionar na prática, você precisa de algumas estratégias. Primeiro, então, desliga todas as notificações do seu celular. Desativa. Deixa no modo não perturbe o tempo todo. Todo dia seu celular. Eu uso no modo não perturbe do iPhone, por exemplo, só deixando esses contatos específicos, tipo minha esposa, meu sócio, para poder receber notificação, aplicativo de banco também, né? Porque são até de segurança, receber uma notificação. Mas as únicas pessoas que conseguem me interromper imediatamente são as que realmente importam. O resto pode esperar. Outro ponto, agenda um horário para você poder responder. Eu respondo mensagens sim, nem todas, mas respondo a maioria. Só que eu tenho um horário dedicado para isso. Se eu tenho 20 minutos, eu vou usar esses 20 minutos focados para responder o WhatsApp, por exemplo, e depois acabou. Terceiro ponto, usa sinais de foco. Para mim, fones de ouvido na orelha e porta do escritório fechada aqui, por exemplo, significa para não ficar me interrompendo o tempo todo, a não ser que seja uma emergência. Quarto ponto, não responda se não for realmente necessário. As pessoas realmente acham que elas precisam responder todo mundo que tenta falar com elas. Uma mensagem do WhatsApp, só que assim, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Aí você fala assim, ai Bruno, mas você tá sendo grosseiro. Cara, meu tempo ele realmente é valioso e eu quero usar cada segundo dele com o que importa pra mim. E aí a gente vai pro hack de número 5, aumente a pressão. Imagina isso, ó. Você precisa se mudar do seu apartamento, só que você tem 3 meses pra fazer isso. Pense em como é que você vai abordar a situação. Provavelmente você vai estar com calma, você vai se distrair fácil, você vai empacotar suas coisas de vez em quando, vai chamar o pintor lá depois de não sei quanto tempo, você não vai ter senso de urgência. Só que se eu te dissesse assim, cara, você tem 3 dias pra sair do apartamento, então você perde tudo. Você não desperdiçaria 1 minuto. Isso é aumentar a pressão. Existem 2 formas de você fazer isso com você mesmo antes que o mundo faça com você. Primeiro, em curto prazo. Existe uma coisa chamada lei de Parkinson que diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para ele. Se você se dá muito tempo, vai levar muito tempo. Quando alguém fala que vai entregar no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, eu pergunto, por que não às 15 horas de hoje? Por que não amanhã? Por que não na quarta-feira? A maioria das pessoas se dá prazos arbitrários que não forçam a criatividade e o foco para poder fazer mais. Então seja criativo para isso. E aí, segundo ponto, aumenta as consequências. O que acontece se você não fizer? Se não tem consequência, não tem urgência. A maioria das pessoas não tem nenhuma desvantagem se, assim, descumprir o que prometeu para si mesma. E por isso que ela acaba descumprindo. Quando eu estabeleço uma meta importante, eu crio uma consequência real. Pode ser financeira, pode ser social, pode ser qualquer coisa que doa de verdade. Porque quando dói não fazer, você faz. Hack de número 6. Treine o seu algoritmo. O que eu acho insano é que as empresas de tecnologia bilionárias, elas vão contratar os melhores psicólogos e engenheiros do mundo para poder criar um software com um único propósito, te distrair, te fazer voltar para o aplicativo. Observa as notificações do iFood, por exemplo, se você tem ele baixado. Você vai ver que as notificações elas estão ali para te chamar a atenção. Eles fazem testes da cor da notificação, isso também no Instagram, no Facebook, redes sociais. Vai ser vários testes ABs para poder te mandar mensagem pro seu celular, tudo para te puxar de volta e te distrair. Só que você pode lutar contra isso. Na verdade, eu uso minhas redes sociais, por exemplo, para poder alimentar meu cérebro de forma intencional. E é assim que eu faço. Primeiro, eu ensino minhas preferências pro algoritmo. Lá na configuração do Instagram, você consegue fazer isso. Eu vou também pesquisar ali coisas que eu quero aprender. Vou deixar comentários nos vídeos que eu acho interessantes. Isso vai dizer pro algoritmo o que eu tô engajado, qual que é o tipo de conteúdo que eu quero receber mais. E segundo, eu deixo de seguir, eu silencio qualquer conta que não contribui para as áreas que eu quero melhorar. Sem remorso sobre isso, porque o meu feed ele trabalha para mim, não sou eu que trabalho para ele. E terceiro, eu ensino para alguém o que eu aprendo quanto antes possível. Uma coisa é aprender, ver algo, salvar algo. Agora, se você compartilhar isso com outra pessoa, ensinar isso para outra pessoa, quando você ensina para outra pessoa, você aprende de uma forma muito mais avançada. Existem, inclusive, estudos sobre isso. E aí, hack de número 7.
Desenhe a sua semana perfeita. Isso aqui vai quebrar algumas crenças suas. Multitarefa não funciona. Assim, é louco isso. Só que leva em média 23 minutos para você poder conseguir focar de novo depois de uma distração. Então, quando você está trabalhando, você precisa lutar pelo seu foco. A forma engraçada que eu gosto de pensar sobre multitarefa significa apenas você estragar várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu sugiro? Pra você poder criar a sua semana perfeita. Primeiro, começa pelos inegociáveis. Aquelas coisas que você sabe que se você fizer, todo o resto vai ficar bom. É o treino na academia, a leitura, as reuniões estratégicas, o tempo com a sua família, os rituais semanais com a sua equipe. Segundo, entenda que se você tematizar os seus dias para diferentes tipos de trabalho, então um dia para marketing, outro dia para vendas, outro dia para estratégia, para gravação de conteúdo, isso vai te ajudar a saber onde colocar as coisas, a energia na sua vida e em quais dias para você não ter que tomar uma decisão nova toda vez. Terceiro, agrupa e bloqueia assim, bloco de tarefas juntos. Essa habilidade de pegar toda a sua criação de conteúdo, por exemplo, no mesmo bloco, ou todas as suas conversas no mesmo bloco, tudo dentro de um bloco do calendário, assim, é muito transformador. E o mais importante, planeja em volta da sua energia, não só do seu tempo. Eu sei que existem certos tipos de tarefa que eu faço, por exemplo, de manhã, que elas me abastecem com energia para o próximo nível de tarefa. Só que tem tarefas que elas me tomam mais energia, então eu vou colocar elas mais para o final do dia, por exemplo. E aí, se eu fizesse isso fora de sequência, não seria bom. Hack número 8, gamifique o seu trabalho. O que é isso? A razão pela qual os videogames são tão viciantes é porque eles têm níveis para você subir. Você vê visualmente o seu progresso enquanto você está jogando. O que eu aprendi na vida é que os novos níveis, eles trazem novos desafios. E isso te faz querer progredir quando você entende que você está melhorando. Então, assim, desenha a sua vida em torno de poder medir as suas vitórias. Você não se distrai porque você está entediado. Você se distrai porque você não consegue ver progresso. Progresso é felicidade. Qualquer pessoa que está sofrendo agora na vida, eu sei que se ela fizesse um pouquinho de progresso, ela se sentiria melhor. Ela ia melhorando aos poucos. Então, assim, gamificar nosso trabalho para aparecer com foco e atenção vai facilitar muito. Então, rastrear a sua sequência. Se você quer medir algo que está fazendo e conseguir dia após dia medindo isso, fazendo disso uma vitória simples vários dias seguidos, quantos dias eu consigo ir na academia seguido? Se são 10 ligações de venda por dia, quantos dias seguidos eu consigo fazer essas ligações? Isso vai te ajudar demais. E depois cria marcos com recompensas. Eu gosto de usar marcos como indicadores para me recompensar, por exemplo, viagens com a família, ou uma forma de ter algo para construir em direção a algum objetivo final. E aí depois, torna isso visual, coloca na sua frente como um pôster, alguma anotação que seja, no fundo do seu computador, no seu quarto, tira da sua cabeça e anota aquilo para algo que você possa ver sempre. E quarto, faça isso junto com outras pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir envolver no seu processo de vitória, mais foco você vai criar em torno do seu objetivo, porque a verdade é que você vai fazer muito pelos outros também, talvez até mais do que você faria para você mesmo. Hack número 9, gerencie a sua energia. Canse o corpo e acalme a sua mente. Para mim, a minha energia é um subproduto dos meus hábitos. O que eu quero dizer? Se eu tenho muitas coisas na cabeça e eu preciso focar, primeiro eu preciso cansar meu corpo. Então, minha rotina da manhã é onde que eu crio meu impulso proativo de energia. A primeira coisa que eu faço no dia é começar com exercício físico. Eu quero que meu corpo já ative, já mande energia pro meu cérebro. E assim, existem algumas formas de você garantir que o seu dia ele receba o melhor de você. Então, primeiro é esse impulso proativo de energia, é começar o seu dia de fato, é a filosofia de priorizar o movimento. Eu recomendo o exercício, inclusive, colocar as coisas no calendário, deixar as coisas preparadas. De preferência, realmente o exercício ele vai fazer muita diferença, tá? Eu, antes do exercício, eu vou separar tudo na noite anterior. Eu vou deixar a roupa que eu vou vestir, vou deixar tudo pronto para eu poder simplesmente sair, fazer o exercício e começar meu dia. Segundo ponto é o impulso reativo de energia. Então, assim, isso é quando eu me sinto drenado. Então, quando meu olho tá doendo, quando eu preciso dar uma resetada. A maioria das pessoas não percebe que pode resetar a sua energia porque, assim, você não tem uma energia aleatoriamente, você pode criar energia. Eu vou te provar isso. Se eu te dissesse agora que você tem 10 milhões a mais na sua conta, com impostos pagos, tudo livre, como é que você se sentiria? Com certeza você ficaria muito animado. E de onde que veio esse sentimento? Daqui de cima. E por último, não menos importante, o hack de número 10, encontre o seu estado de flow. Eu cresci achando que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu era muito disperso, eu não conseguia manter a atenção, começava as coisas, não terminava. E o que eu percebi é que não é que minha mente estava quebrada, eu só precisava encontrar uma forma diferente de trabalhar que funcionasse para mim. Então aqui tá, assim, o que pode mudar tudo para você. Ninguém mais pode te dizer como é que você pode fazer. Eu posso te dar até algumas ideias, algumas dicas, mas você precisa descobrir por você mesmo. Então tira tempo para refletir, anota o que você tá pensando, anota o que tá funcionando, o que não tá. Presta atenção nisso, porque a maioria das pessoas simplesmente não presta atenção nisso. Quando eu fiz isso, eu me senti muito bem. Então assim, se você faz isso e mantém um ajuste constante, tudo vai mudar para você. É isso que eu faço. Eu olho pro meu calendário porque ele é desenhado. Ele foi desenhado por mim. Isso é liberdade. Eu vejo o que funcionou. Algumas coisas que me costumavam dar energia eram muito produtivas, de repente, baseado em onde que eu tô na vida, no meu momento de vida, elas não vão funcionar mais. E aí eu vou simplesmente, você tem permissão para tirar. Você tem permissão para tirar as coisas e experimentar novas coisas. É tipo roupa nova. Você parou de gostar de um estilo de roupa e começa a testar outra, tá tudo bem. Então se não serve mais, tira. Você vai achar algo diferente. A grande ideia é você não desistir de você. Eu sei que se você dominar a habilidade de encontrar a sua energia, seu foco, seu estado de flow, seus
Os sonhos deles vão estar do outro lado disso. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, porque é isso que ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar criando conteúdo como esse. E se você quer ir mais fundo, aprender como você vai transformar isso daqui em resultado real, principalmente usando as ferramentas que a gente tem hoje de inteligência artificial, clica nesse vídeo aqui especificamente que eu separei para você. Eu te vejo lá.